não deixe passar as oportunidades. Elas são únicas, não é, Joey? Obrigado, meu irmão. Boa noite, igreja. Amém? Vamos fazer uma oração? Deus, obrigado, Senhor, por nos reunir hoje como tua igreja, Senhor. Obrigado pelas tuas misericórdias, pelas tuas bênçãos derramadas, Senhor, e nós clamamos a ti, Senhor. Fala aos nossos corações, nos ensina, Senhor, nos edifica, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz e compreender, Senhor, e acima de tudo obedecer, Deus. Pai, nos faz viver as tuas verdades, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amor, já dissemos, hoje é um culto de Santa Ceia. E eu queria chamar vocês para uma reflexão sobre o significado da Santa Ceia, sobre aquilo que ela representa para nós, né? Mas acima de tudo sobre ser um com Cristo. Queria ler com vocês o texto do Evangelho de João, capítulo 17. Vou ler os versos 20 e 23. Diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Amém? Essa foi uma das últimas orações de Jesus, no momento em que ele estava prestes a ir para a cruz, ter todo o seu sofrimento. E é interessante esse pedido de Jesus, que sejam um, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um em mim contigo, Pai. Que eu habite neles, como eu habito em ti, como tu habitas em mim e eu habito em ti. E eu quero que vocês guardem isso na memória, esse pedido de Jesus, que sejam um, né? Antes de nós chegarmos nesse ponto, eu quero refletir sobre o que é a Santa Ceia. A Santa Ceia não era uma celebração dos judeus, não era algo que os judeus se reuniam para celebrar. Ao contrário, eles celebravam antes da Santa Ceia, eles celebravam ali a Páscoa. Jesus se reúne com os discípulos para celebrar a Páscoa. E naquele momento ele decide, na última Páscoa que ele ia ter com eles, ele institui a Santa Ceia. A gente vai ver isso em Mateus 26, do verso 26 até o 28. Ele diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, Jesus escolhe justamente a ocasião da Páscoa, em que eles estavam reunidos para celebrar a Páscoa, para instituir o que nós chamamos hoje de Santa Ceia. E o que era a Páscoa? Basicamente, a Páscoa era uma celebração que todo judeu deveria celebrar anualmente,
relembrando a libertação do Egito. O momento em que Deus os livrou da escravidão no Egito, que tirou eles com a sua mão poderosa, livrando eles da morte do primogênito, e saindo com eles ali de dentro daquele país para formar um povo só dele. Então, todo judeu deveria celebrar anualmente essa ocasião, relembrando aquilo que Deus fez em favor de Israel. A Páscoa ela foi instituída no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 3 a 11. Diz: digam toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Então, o primeiro elemento que nós encontramos na celebração da Páscoa é o cordeiro, que deveria ser feito para uma família. O segundo elemento, nós vamos encontrar lá no versículo 7, diz: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. O segundo elemento era o sangue desse cordeiro, que deveria ser aspergido nos umbrais da porta de cada israelita. Aquilo serviria como um sinal para o anjo da morte que não passaria por aquela casa. O anjo, quando enxergava o umbral da porta tingido com o sangue do cordeiro, ele simplesmente passava por ali e nada acontecia. Nas casas onde não era encontrado o sangue do cordeiro, todo primogênito, tanto humano como animal, foi morto. E os dois últimos elementos a gente vai encontrar no 8, que diz: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. As ervas amargas tinham o objetivo de lembrar o povo de Israel a amargura deles durante o cativeiro, no tempo da escravidão deles. E o pão sem fermento dizia respeito à urgência com que eles deveriam deixar aquilo para trás. Por quê? Porque a fermentação do pão naquela época era um processo que demorava muito. Não é como hoje que você vai ali, compra o pão royal, coloca aí, tá bom, fiz propaganda. Então, era um processo que demorava muito. Então, eles, para mostrar a urgência em obedecer aquilo e deixar o Egito para trás, eles deveriam comer um pão sem fermento. Tá? E na Santa Ceia, esses elementos, eles aparecem principalmente na questão do cordeiro e do sangue. O cordeiro ele foi substituído pelo pão. E esse pão, ele representa para nós o próprio Cristo. O corpo de Cristo, que foi massacrado, foi moído, foi espancado por nós. E o sangue que deveria ser passado nos umbrais da porta, foi ali na crucificação derramado sobre o madeiro, sobre a cruz. E hoje, sobre nossos corações. Então, basicamente,
A Páscoa, que o judeu celebra, foi substituída para nós pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje, o salário do pecado, a morte, com o seu aguilhão, ela passa por nós e vê sobre nós o sangue de Jesus. E já não há condenação, já não há culpa. Há Jesus Cristo em nós. E é importante que a gente tenha em mente que, vamos desmistificar, que a Santa Ceia, ela não traz salvação, mas ela nos lembra que somos salvos. Porque somos salvos, nós celebramos a Santa Ceia. Em tudo isso que a gente falou sobre o que o judeu celebra, o elemento principal era exatamente a fé. Porque era necessário que o israelita, que o judeu cresce, acreditasse que se ele passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta da casa dele, ele estaria livre da morte. A partir do momento que ele não cresce, ele iria experimentar a morte. E o que é que nós vivemos hoje? É necessário que creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu por mim, pelos meus pecados, que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e porque eu coloco nele toda a minha confiança, toda a minha fé, eu já não temo a morte, eu já tenho uma viva esperança, a vida eterna. E, tendo em vista o significado do que é a ceia, do que a Santa Ceia representa para mim e para você hoje, como igreja, é importante também que a gente entenda o propósito de nós celebrarmos a Santa Ceia. Por que é importante que nós nos reunamos aqui de tempos em tempos para celebrar a Santa Ceia? Vamos ler o texto de 1 Coríntios, versículos 11, do 25 até o 27. Diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Amém. O primeiro propósito da celebração da ceia hoje para a igreja diz respeito à proclamação pública do sacrifício de Jesus Cristo até o dia que Ele voltar. Toda vez que eu e você nos reunimos aqui como igreja, que nós tomamos do pão, bebemos o vinho, nós estamos testemunhando ao mundo que Jesus Cristo se sacrificou por nós, e porque Ele morreu por nós, nós hoje temos vida, e Ele vai voltar. Segundo propósito, quando nós tomamos do pão, bebemos do vinho, nós nos tornamos participantes de todos os benefícios da morte de Cristo.
Quais são esses benefícios? Vida eterna, salvação, justificação, santificação, a adoção como filhos, co-herdeiros com Cristo. E a lista segue. Então, quando eu participo da Santa Ceia, eu estou anunciando que Jesus Cristo morreu por mim, que eu estou nele e que sou participante de todas as bênçãos dele deixadas para nós na cruz. Porque ele morreu, eu recebi essas bênçãos. Terceiro, a Santa Ceia também é alimento espiritual. João 6, 53 até o 58. Hoje tem bastante versículo. Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Participar da Santa Ceia é literalmente alimentar-se do pão da vida. É aquela água que Jesus disse para aquela mulher no poço: se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Tudo isso na Santa Ceia. Também representa a unidade dos cristãos. 1 Coríntios 10, do 16 até o 17, diz: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Olha só, a Santa Ceia, ela não diz respeito a apenas uma união entre eu e Deus, mas ela fala de uma união entre eu e Deus e eu com o meu irmão. Igreja. Não existe Santa Ceia sem comunhão. Não existe Santa Ceia sem unidade. Não existe ser um com o Pai se não for um com o seu irmão. É uma ligação que ela é vertical e horizontal. Se eu tiver só a ligação horizontal, ou seja, entre eu e meu irmão, e não tiver ligação com Deus, de nada adianta. Da mesma forma, se eu tenho uma ligação com Deus, mas não nutrir uma ligação com o meu irmão, também nada adianta. Sabe por quê? Porque é um único corpo. É um único corpo. Um só corpo. Como eu posso ser um corpo se eu não quero fazer parte do corpo de Cristo? Como é que eu posso fazer parte de Cristo se eu não quero ter relação com o corpo de Cristo? Não existe, não dá. E por último, Cristo afirma seu amor por mim e eu reafirmo minha fé em Cristo. A Santa Ceia me lembra aquilo que Cristo fez por mim por amor. Todo o amor de Deus por mim e por você foi expresso
ali na cruz. E quando eu tomo do pão e como do vinho, e bebo do vinho, eu estou afirmando que eu creio que Jesus Cristo vive e Ele é o Senhor, o meu Redentor e o meu Salvador. Isso é a Santa Ceia. Aquela celebração que o judeu celebrava anualmente por causa da Páscoa, que ele tinha que obrigatoriamente todo ano pegar ali o cordeiro, sacrificar e celebrar. Jesus Cristo fez uma vez, de forma perfeita, suficiente, plena, para que nunca mais precisasse ser repetido. Para que até hoje, eu e você, e muitos que ainda virão, possam dizer: Jesus Cristo é o meu Salvador. Ele morreu na cruz por mim, e Ele um dia vai voltar. Tudo isso no pão e no vinho. Então, é muito importante que a gente sinta um enorme prazer, uma enorme alegria, exultação em participar da Santa Ceia do Senhor. Não há nada mais lindo do que isso, celebrar a Santa Ceia como igreja. É a expressão máxima de comunhão com o teu próximo, com o teu irmão e com Deus. É literalmente você, através de um ato simbólico, declarar toda a sua fé e todo o seu amor por Deus e o amor do Pai por nós. E tudo isso foi Jesus que instituiu, foi Jesus quem instaurou e deixou para nós como uma ordenança, como algo que nós devemos fazer como igreja. E aqui a gente vai entrar no ponto que eu queria sobre a nossa reflexão, o tema da mensagem. Um com Cristo. Eu queria ler com vocês o texto de Filipenses, capítulo 3, os versos 10 e 11. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. É muito bonito a gente se reunir aqui como igreja e cantar: Senhor, quero ser como tu. Só que é ainda mais lindo se nós tivéssemos a oportunidade e o coração disposto de orar como Paulo e dizer: eu quero ser como Cristo em seus sofrimentos e me tornar como Ele em sua morte. Nós vivemos uma época que, basicamente, o ser humano ele está preocupado com si mesmo. Eu estou sofrendo por causa da pandemia. Eu estou sofrendo por causa do desemprego. Eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo. E é interessante que a gente não vê esse coração em Paulo. Ao contrário. Paulo ele falava assim: ó,
ainda que eu seja derramado como sacrifício em favor de vocês, ok, eu estou feliz. Aliás, é o meu desejo, é o que eu quero. Que fé, que entendimento, que noção de cristianismo que Paulo tinha. Enquanto isso, na igreja moderna, veja bem, está doendo demais, Senhor. Não pode mandar outro? Nossa, lá vem aquele irmão de novo contar os seus problemas, que chato. Eu já tenho os meus próprios, não posso aguentar mais essa ladainha. Não tem mais paciência para falar com ele, pelo amor de Deus. Onde foi que erramos? Se estar em Cristo e ser um com Cristo deve expressar uma verdade em nós, é essa: que nós desejamos ser participantes do sofrimento de Cristo, para que de alguma forma possamos ser participantes de sua morte e depois de sua ressurreição. O ponto é o seguinte: Cristo morreu numa cruz por mim. Ele deu a sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Agora que nós cremos e recebemos tão grande salvação, importa, igreja, que eu morra para que Cristo viva em mim. Cristo morreu por mim, agora eu morro para mim mesmo, eu morro para o meu pecado, para a minha razão, agora eu morro para a minha vontade, para que Cristo viva em mim. Romanos 6, do 4 a 5. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quer a ressurreição? Quer a vida eterna? Morra para si mesmo e deixe Cristo viver em ti. Você morre e se une a Ele na semelhança da morte dele. E também, na glória da sua ressurreição, você se une a Ele para a vida eterna. Aleluia. Eu em Cristo, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que Cristo fez na cruz por nós? Deu a sua vida. Ele morreu, Ele se entregou, nos amou. E é lindo nós pensarmos nisso, né? É maravilhoso pensar naquilo que Deus fez por nós, tudo que Ele abriu mão, tudo que Ele entregou por nós. Só que eu acho que é ainda mais lindo ver esta obra recebendo prosseguimento, continuando através de mim e você, como a Bíblia diz, em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.
Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Não há sentido se não houver comunhão. Não há sentido se não houver corpo, se não houver sacrifício, se não houver amor. E tudo isso a gente tem que fazer pensando naquilo que nos está proposto. Jesus Cristo, ele, durante todo o seu sofrimento, durante toda o seu martírio, a sua vida, ele tinha muito claro uma coisa, a alegria que estava proposta para ele. Sabe qual era essa alegria? Era o Fernando, era a Karina, era o Nenê, o Otávio, era eu, era você. Jesus Cristo nos viu, nos amou e julgou que valia muito a pena ele se sacrificar. Por tamanho amor. Hebreus 12, versos 1 e 2, diz também: nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Foi isso que Jesus tinha em mente, eu e você. Igreja do Senhor. É hora de se levantar. É hora de considerar e ponderar a importância de congregar, a importância de praticar a comunhão. É hora de pensar no que Cristo fez na cruz por nós e naquilo que Ele quer fazer através de nós. É hora de abandonar o nosso conforto e amar. Ponha-se de pé, igreja. Levante-se, ame. Quando você participa do pão e do vinho, você está dizendo que você é um corpo. E como o corpo pode estar feliz e satisfeito estando longe? Como o corpo pode estar à vontade estando longe? Então esteja perto. Se você realmente não pode, procure maneiras de estar perto, ligue, mande mensagens, ore, interceda. Dessas, a mais importante é a oração. Mas se você pode, lute por congregar. Lute por ser um corpo. Porque esse é o corpo de Cristo, essa é a unidade, esse é o seu e o meu lugar. Então hoje, quando você participar da Santa Ceia, espero que você lembre de tudo que Cristo fez por você, se alegre por tão grande salvação, bendiga o nome do Senhor por isso, e acima de tudo, viva a morte de Cristo. Amém? Amém, igreja. Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, por podermos ouvir a Tua voz e sentirmos o Teu Espírito falando aos nossos corações, Deus. Eu peço que Tu possa nos transformar, Senhor, que Tu possa nos dar um novo ânimo,
nos colocar de pé, Senhor, e acima de tudo, Senhor, nos encher com Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, obrigado por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu vais fazer, Senhor, e pela Tua fidelidade, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e nós Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos servir a Santa Ceia agora, tá bom? Eu peço que todos a recebam, né? Nós vamos louvar ao Senhor e você vai ficar à vontade de tomar a ceia do Senhor no momento, no seu tempo, né? No momento que o Espírito Santo te liderar a tomar. Nós todos estamos aqui em adoração, louvor ao Senhor. Depois dessa palavra que o Senhor nos deu, refletindo, né? Ainda reflexivos a respeito disso. Fale ao Senhor, né? Abra seu coração e fale ao Senhor, responda a Ele, né? Não deixe com que a palavra de Deus ela entre, né, por um ouvido, saia pelo outro. Não, responda a Deus, responda em fé. A palavra de Deus ela nos confronta, ela mexe com a gente, né? Responda em fé ao Senhor e tome a ceia do Senhor no tempo, né? No seu tempo, tá bom? Amém? Eu quero então deixar o pessoal servir a ceia. Não, eu vou aproveitar que eu já estou aqui e eu vou orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado, Deus. Eu te louvo demais, Senhor, por essa palavra, Deus, que fala conosco, Senhor, que nos confronta e nos tira da zona de conforto. Senhor, eu oro, Deus, eu oro por ouvidos que ouçam a Tua voz, Senhor. Eu oro por ouvidos, ó Deus, que sabem que o Senhor está falando, Senhor, e que através da fé, Senhor, se rende ao Senhor. Eu sei, Deus, não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nós nos rendemos, ó Deus, que nós seguimos a Cristo, Senhor, que nós deixamos o Teu Santo Espírito, Senhor, fazer de nós a Tua vontade, fazer de nós, ó Deus, o Teu querer, cumpra em nós o Teu querer, Senhor, abençoe a muitos através da minha vida, Senhor. Queremos seguir a Cristo, queremos nos identificar com Cristo, Senhor. E eu sei, Deus, que o Senhor está fazendo uma obra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não para, Deus. Então continua, Deus, continua, que haja cura essa noite, Senhor. Que haja libertação essa noite, que cadeias caiam por terra essa noite. Eu oro, Deus, por fortalezas nas mentes sendo destruídas, minadas, Senhor. Eu oro, Deus, por aquelas cadeias, Senhor, que estavam lá por anos, Senhor, serem completamente destruídas, Senhor. Eu oro, Deus, que vidas possam respirar libertas e livres novamente, Senhor. Livres de todo jugo maligno, Senhor, de todo mal, de toda condenação, de toda mentira, de todo engano, Senhor, de tudo que nos afasta da comunhão contigo, de tudo que nos afasta da comunhão com o teu povo, Senhor. Eu oro por isso, Deus, em fé, eu oro por isso, Senhor, já te louvando, porque eu creio que o Senhor já está trabalhando. Eu creio, Deus, que o que nós vemos, ó Deus, é consequência daquilo que o Senhor já está operando, Senhor. Então completa, Deus, a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
maus do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Não te confessa sem medo. Sem medo, sem medo, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus que vive está.
da vida eterna. Dê um forte aplauso a Ele. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. No nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou. Filho obedeceu
maravilhoso conselheiro, meu forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Cante esse nome maravilhoso. Aleluia. Meu forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aleluia, Senhor. Exaltamos o teu nome acima de todo nome. Louvado seja o Senhor. Amém. Queridos, eu gostaria que vocês sentassem só por mais alguns minutos. Eu gostaria de lembrá-los que essa semana nós teremos o nosso culto de oração, terça-feira às 20 horas da noite, online, através do Zoom. Então, culto de oração, terça-feira às 20 horas, online através do aplicativo Zoom. E a nossa comunhão online vai ser quinta-feira às 20 horas também. Outros avisos importantes: lembrem de se inscrever para os cultos presenciais, para a gente ter uma noção de números, quantidade. As contribuições são feitas através do Banco Bradesco, agência 0537, conta corrente 120-124-7. E as cestas básicas, elas são muito importantes para as famílias que precisam, tanto da igreja como da igrejinha no México 70. Você pode trazer os alimentos não perecíveis no domingo aqui ou entrar em contato com o Walter e ele pode pegar na sua casa, tá bom? Nós vamos louvar o Senhor agora com essa última canção. Eu gostaria de falar a vocês que ouviram essa mensagem, né? Tanto aqui presente como em casa. Jesus, Ele é vivo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não fique eternamente longe dele, mas tenha a vida eterna. E esse amor de Deus o fez entregar o seu próprio Filho. Jesus voluntariamente, ninguém tomou a sua vida, mas Ele livremente a deu para que Ele também a pudesse retomá-la. E Ele fez isso por amor. Ele fez isso porque nenhum de nós poderíamos salvar a nós mesmos. Então eu quero lembrá-los desse presente gratuito que é a salvação de Deus, que você possa crer, né, receber esse presente gratuito que tem validade eterna, né, no seu coração essa noite. E eu quero encorajar você a crescer no teu relacionamento com o Senhor, através da comunhão, da palavra de Deus e da oração. Quando nós cremos em Jesus, uma das coisas que é transformada no nosso coração é a capacidade de ouvir a Deus quando a gente lê a Bíblia. Antes a gente não entende, mas agora Deus fala conosco. Outra bênção proveniente da salvação é a capacidade de falar com Deus. Antes nós não sabíamos se Deus ouvia a gente, mas agora nós temos certeza que Ele nos ouve. Tudo isso porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar e nós, pela fé, cremos no nome dEle. E o Espírito Santo de Deus faz morada hoje no nosso coração. E é através desse Espírito que a gente vive agora em novidade de vida. É uma nova vida. Todas as coisas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Uma nova criação. A natureza divina agora. Temos a mente de Cristo. Temos o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habitando dentro de nós agora. Isso tudo de graça. Isso tudo de graça.
Então, viva essa fé intensamente, meu irmão. Deixa Jesus usar você do jeito que Ele quiser. Ele está transformando corações. Ele está transformando vidas. E é além do que você pode ver. Você nunca sabe, olhando, o que Deus está fazendo no coração de uma pessoa. Não é verdade? Mas Deus está sempre trabalhando. Ele nunca desiste. Ele nunca desiste de nós. Amém? Senhor Jesus te abençoe e te encoraje, meu irmão. Eu louvo a Deus por essa palavra, Joey, de vida. Louvo a Deus pela vida de vocês. O Senhor Jesus continue a fortalecê-los, amém? Quero orar e a gente louva a Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu imenso amor. Eu gostaria muito, Jesus, que todos os corações presentes pudessem receber, Deus, desse amor que é além de nós. Eu gostaria muito, Senhor, que todos que nos ouvissem tivessem a experiência, a oportunidade de provar que o Senhor é vivo, é real, que o Senhor nos ama, que teu amor, ó Deus, Ele nos ressuscita, Senhor, Ele nos levanta dentre os mortos. Eu oro, Deus, eu oro que nós possamos provar desse amor a cada dia dessa nova semana. Aqueles que já te conhecem sejam encorajados, Senhor, desafiados, ó Deus, a continuar perseverando nessa fé, Senhor, porque Cristo em nós, a esperança da glória, Deus. Nós não podemos desistir, Jesus, não há como, não há porquê. O Senhor já se revelou e nós provamos e vemos o quanto o Senhor é bom, Deus. Que nada nesse mundo vale a pena, Senhor. Não vale a pena trocar o Senhor por um prato de lentilhas, Jesus. Então eu oro, Deus, eu oro que o Senhor fortaleça a fé dos meus irmãos, Senhor. E que o Senhor nos use numa capacidade que nós nunca experimentamos, ó Deus. Não por nós, não para a nossa glória, Deus, mas para a tua honra, para a tua glória, Deus, para que o teu nome seja conhecido, Senhor. E nós ousamos em dizer, faz de nós a tua vontade, Deus. Queremos te conhecer, Jesus, e participar dos teus sofrimentos, Senhor, para que o teu nome seja ainda mais exaltado e conhecido. Nós oramos em fé e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor porque Ele é digno, irmãos. Deus abençoe. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também em meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Eu sou grato por tudo que tenho. Maior desse mundo me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Temos vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Pelo Senhor, tudo vem dele. Oh, glória a ti, Senhor Jesus. Seja o Senhor, nosso Deus soberano. Louvado seja o Senhor, amém. Irmãos, que nessa semana vocês estejam bem nessa vibe de familiaridade, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus.